eu estou aproveitando esse momento de confinamento social para fazer alguns vídeos externos. Eu estou numa região em que eu posso carregar o celular na mão e fazer isso, né? Porque aonde eu moro, onde nós moramos atualmente, né, todos nós, infelizmente não há condições mais de fazer isso na rua, na praia. Então a gente tem que ter um lugar seguro para fazer os vídeos externos, que são muito bons também, né? Por exemplo, assim, o som pode ficar um pouco confuso, né, com ruídos, que por onde a gente passa vem ruídos, né? Mas tirando isso, a paisagem é mais bonita, né? A gente tem uma possibilidade de mostrar melhor a natureza para vocês também. E onde eu estou aqui tem uma natureza linda. E eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho dos pássaros. Olha que espetáculo! Olha o canto dos pássaros. Aonde a gente consegue isso? Na cidade grande, em pleno no centro nervoso do Rio de Janeiro ou das outras cidades grandes. Olha o barulho dos pássaros, gente. Que coisa linda. É nessa árvore aqui que eles estão, olha. Lindo demais, né? Parece que eles estão fazendo algum protesto. Todos gritando aqui. É isso aí, gente. Então, aproveitando aqui, como eu falei para vocês, esse, né, isolamento aí social que nós estamos atravessando aí por conta do coronavírus, né? Todos nós. E eu, nesse momento, está sendo para mim até uma forma, né, de poder fazer isso aqui para vocês, essas filmagens externas. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que... Normalmente a gente fala muito sobre pessoas, sobre comportamento, né? E vamos dizer, por exemplo, vamos falar sobre pessoas que muitas vezes elas estão nos olhando, mas de uma forma crítica, né? Muitas vezes elas estão nos olhando de uma forma falsa, esquisito, né? Eu passo também por isso, como vocês passam. E aquela situação em que a gente fala assim, eu não estou gostando da forma que essa pessoa está me olhando. Eu não estou gostando da forma com que essa pessoa está, assim, me encarando, né? Eu passo por isso, às vezes, e quando isso acontece, a minha primeira reação é me sentir mal. É me sentir, assim, invadida. E a sensação que dá é que essa pessoa está emanando muita negatividade para mim, sabe? E o que eu faço? Normalmente, essas pessoas, elas aparecem na vida da gente. E da mesma forma que elas aparecem na vida da gente, elas saem também. Porque a gente não aguenta ficar muito tempo perto delas. Então, a forma de olhar para as pessoas é uma forma muito interessante. E a gente tem que procurar encarar as pessoas, olhar nos olhos, falar olhando nos olhos, falar com as pessoas, encarando a pessoa, sabe? Seja o assunto que for. A gente não pode olhar de rabo de olho, sabe aquele olhar meio de rabo de olho? Aquele olhar assim que a pessoa fica desviando o olho toda hora, não olha para você. Ou então ela está falando com você, ela olha para baixo o tempo todo, ou olha para o horizonte, para o além. Esse tipo de gente normalmente não passa sinceridade. Quando você conversa com uma pessoa que não encara você, que não olha nos seus olhos, a primeira sensação que dá é que essa pessoa não é verdadeira, ela é falsa. É uma pessoa falsa, não é? Porque ela parece estar com medo de encarar você. Está com medo que você enxergue nela talvez um lado ruim que ela tem. Então ela fica desviando o olhar o tempo todo, ela fica o tempo todo olhando para outros lugares, não olha para você e não te encara, né? Então conversar com gente assim é muito difícil. Eu normalmente fico muito constrangida até quando eu estou conversando com pessoas assim, porque eu tenho vontade de falar. Para onde você tanto olha? Por que você não olha para mim? O que está acontecendo? E eu não falo, normalmente eu não falo por educação, até porque pode ser uma mania que a pessoa tem. Mas o mais bacana seria se a gente pudesse
falar realmente. Porque às vezes a pessoa está fazendo isso, não por maldade, às vezes ela está fazendo isso porque é o jeito dela fazer. Ou ela é tímida demais, ela tem assim, a timidez faz isso. Às vezes a timidez faz isso. Faz com que a pessoa não encare as outras pessoas por timidez, não por maldade. Mas ela passa a sensação de que ela é uma pessoa falsa e não tímida. Né? Então, o correto realmente seria sempre a gente poder conversar com a pessoa e esclarecer isso. Ô, fulana, por que quando a gente está conversando você nunca olha nos meus olhos? Por que você sempre olha para os lados, olha para o chão, olha para cima, olha para baixo? Evita olhar nos meus olhos. Qual é o seu problema? Né? Ou então apontar isso, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem essa deficiência, porque para mim isso é uma deficiência. Eu particularmente não gosto de conversar com gente assim. Eu gosto de conversar com pessoas que olham para mim, que me encaram, né? Que falam olho no olho, seja lá o que for. Desde um assunto bobinho até um assunto mais sério. Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Se vocês querem ser ouvidas, entendidas, aceitas, olhem nos olhos das pessoas. Olhem para as pessoas quando vocês estiverem falando. Não desvie o olhar o tempo todo, para não dar a impressão de falsidade, de mentira, de coisa que não vai... Ou então a pessoa se desinteressa porque você parece que não está focada no assunto, não está focada na conversa. Então você olha para tudo quanto é lado, menos para a pessoa que está do seu lado. Aí a pessoa vai perder até o interesse em conversar com você. Então procura fazer um assunto, um papo agradável, uma coisa que realmente flua. Um exercício muito bom para isso é você se olhar no espelho e conversar com você mesma, olhando nos seus olhos no espelho. Essa é a melhor forma de você exercitar. É a melhor ferramenta para você poder superar essa dificuldade que você tem de conversar olho no olho com a pessoa. Então você fica em frente ao espelho e converse com você o tempo todo, mas não tira o olho do seu olho. Sabe como? Não desvirtua o seu olhar. A hora que você fizer isso, você para e recomeça. Até você criar o hábito de falar olhando nos olhos. Então você fala com você olhando nos seus próprios olhos. E aí você vai exercitando. Se você desviar o olhar, para e recomeça. Sempre que você desviar o olhar, você para e você recomeça. Ok? Então fica uma dica aí para vocês, para que vocês se tornem pessoas mais verdadeiras e consigam se fazer pessoas interessantes, né? E consigam prender a atenção a vocês. Tem vários profissionais que precisam desenvolver isso, vários profissionais que precisam falar com o público, são palestrantes, né? São pessoas, são professores, educadores de uma forma geral, e essas pessoas precisam muito desenvolver isso. Eu já tive professores da minha faculdade, na época da faculdade, lógico que eu falo faculdade que é uma coisa mais próxima, né? E a gente recorda melhor. Mas eu tive professores na época da faculdade que eles falavam, mas não olhavam para a turma. O olhar deles ficava assim, aquele olhar vago, sabe? Ou então olhava só para o quadro negro e ficava de lado, muitas vezes de costas, escrevendo e falando. E não olhava para a turma, não encarava a turma. Eu já achava aquilo muito esquisito quando eu tinha professores assim. Eu lembro que eu tive 2 professores assim. E aquilo me incomodava muito, porque eles nunca ficavam de frente para a turma e nunca falavam olhando para a turma. Era sempre um olhar vago ou então de lado, olhando para a parede ao lado ou para o quadro negro. Aquilo me incomodava muito. E você vê, eu trago isso comigo até hoje, porque era uma sensação que eu tinha que aquele professor estava falando algo que ele mesmo não acreditava muito. Que ele estava ensinando algo que nem ele acreditava ou sabia o que estava ensinando. Poderia estar até com tudo decorado. Então me passava uma sensação muito ruim. E muitas vezes eu lembro disso, sempre que eu lembro disso, é quando eu converso com pessoas assim, pessoas que não me encaram, pessoas que não olham nos meus olhos, pessoas que falam e desviam o olhar o tempo todo e olham para o céu, olham para o chão, e isso me incomoda. Tá? Então se você passa por esse problema, é fácil resolver.
exercita de frente para o espelho, como eu já expliquei anteriormente, e no momento em que você estiver falando com você, olhando nos seus olhos, e você desviar um pouquinho o olhar, você para e recomeça. E faça todos os dias um pouquinho desse exercício, que vai chegar uma hora, isso vai criar um hábito de você falar olhando nos olhos. Ok? Então é isso aí, gente. Mais uma dica aí para vocês. E prestem atenção na forma com que vocês conversam com as pessoas. Se vocês estão olhando para elas, olho no olho, ou se vocês estão desviando muito o olhar. Daí, de repente, você se torna até uma pessoa desinteressante num papo. Valeu? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.